Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje mais um vídeo onde a gente vai falar sobre os preços dos novos processadores Ryzen que estão chegando no Brasil, né, cara? A galera não quis comprar os Ryzen 7000 como o 7600X, que tem vários testes aqui no canal, o 7700X, 7900X, 7950X, porque logo tava chegando a versão 3D deles, né? E a AMD é tipo eu, né, cara? Eles são bocudos demais. Eles falam, olha, a gente tá lançando agora os Ryzen 7000, mas muito em breve vai ter o 7000X 3D, tá? Daí é óbvio, né, que quem pode esperar alguns meses acaba esperando, tá? Mas a gente vai conversar aqui um pouco sobre como tá o preço desses processadores, os processadores atuais dentro do mercado, os Ryzen 7000, e como vão chegar os Ryzen 7000 aí nas versões X 3D, tá? Eu fiz aqui uma tabela, eu sou a favor de fazer sempre regra de 3, cara. Eu acho que todos os problemas da humanidade podem ser resolvidos com regras de 3, e a gente fez uma regra de 3 aqui para chegar ao possível preço, né, o preço estimado desses processadores. E a gente acaba acertando, né, porque não tem muita mágica, né, e eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente fez, tá? Então a gente tem aqui os preços anunciados, tá, do 7800X 3D, o 7900X 3D, 7950X 3D, tá? Aqui tá o preço deles em dólares, tá? Nós temos aqui o preço dos processadores que já tem no Brasil para vender, tá? E eu vou mostrar para vocês como que foi a minha linha de raciocínio, que na verdade é sempre a mesma, porque é uma regra de 3, tá? O 5800X 3D tá hoje nos Estados Unidos por 328 dólares, ele era 449 dólares, né? Então a gente vê que já deu uma boa queda de preço no 5800X 3D, tá? O preço no Brasil dele aqui tá R$ 2.149. Se a gente dividir 2.149 pelo valor em dólares que ele está sendo vendido hoje lá fora, a gente tem aqui um valor do dólar de 6,55, tá? E a gente acabou repetindo isso com outros processadores que nós temos aqui também dos Ryzen 7000, né? O 7700, 7600, 7900 e o 7950, tá? Porque agora nós tendo estes dados aqui, a gente consegue converter esses dólares aqui as versões X 3D que estão vindo aqui dos Ryzen 7000, tá? Então a gente tem aqui o 7800X 3D, que foi anunciado a 449 dólares lá fora, tá? O preço no Brasil seria então dentro dessa variação, tá? Porque tem uma variação de preço aqui de cerca de R$300, porque a gente pegou aqui o melhor cenário possível, que seria um dólar a 6,55, e o pior cenário possível, com dólar a 7,16, tá? Então, o valor do 7800X 3D, com uma boa chance de acerto, vai ser que ele vai chegar entre 2.940 a R$ 3.214. Seria algo dentro dessa variação, fazendo uma regrinha de 3, tá? O que nós temos que ver é que ele é mais ou menos 37% mais caro, tá? Que, por exemplo, que o 5800X 3D, se eu não me engano, foi isso que eu fiz, ele é 37% mais caro que o 5800X 3D, e, ao meu ver, o grande calcanhar de Aquiles, o grande problema desses processadores aqui, é que eles não vão ser 37% melhores do que as suas versões anteriores, né? Ou aqui embaixo as versões não X, tá? Então, tipo assim, aqui são 37% mais caro. Eu não sei se ele vai valer a pena, tá, pessoal? Porque, assim, botando aqui a matemática em ação, porque um 5800X 3D, ele tem o benefício de tu poder usar uma placa-mãe mais simples, mesmo se for uma X570, né, ela ainda é mais barata do que uma X670, que são recomendadas para os Ryzen 7000, são as placas aí top para os Ryzen 7000, tá? No Ryzen 7000 tu tem que usar memória DDR5, né, e aqui no 5800X 3D tu usa memória DDR4, então, tipo, só na diferença da memória já é praticamente o dobro do preço, e não é o dobro do desempenho, muito longe disso. Nós temos testes aqui no canal, tá, galera? Onde a gente fez memória 4.800 versus 6.000, DDR5, tá? E nós temos também DDR4 contra DDR5. Olhem esses vídeos, são muito didáticos, vão botar aí um pouco de luz, talvez, na cabeça de vocês que estão em dúvida entre memórias DDR4 ou 5, ou se vale ou não vale a pena migrar para uma memória, para um kit com DDR5, tá? Mas, claro, o 5800X 3D a gente está comparando aqui com um processador da geração passada, né? Vamos falar agora aqui do 7900X 3D, tá? Que vai estar sendo lançado aqui a 600 dólares, tá? O preço no Brasil dele tende a ser algo em torno disso, entre 3.661 a 4.200, tá? E o 7900 normal, olha só, ele era um processador de 429 dólares, ele não teve nenhuma redução de preço, diferente dos outros processadores aqui que a gente comparou, todos os outros teve uma redução de preço, tá? Uns maiores e outros menores, mas
mas todos tiveram redução. O 7900 não teve nenhuma redução ainda. Provavelmente por ele ser um processador que não tinha nenhum para competir com ele ou algo do tipo. Não sei qual o motivo mesmo, tá? Mas o 7900X 3D, então, ele vai chegar aqui cerca de $170 mais caro, né? Aqui chegando de 3.600 a 4.200, tá? E no Brasil, a versão normal sai por apenas R$3.000, tá? Então ele vai custar 22% mais caro do que a versão dele aqui sem o X, né? E, sinceramente, eu não creio que esses processadores sejam 22% mais rápido. Talvez em algum render sintético, talvez no Counter-Strike, mas eu acho que para o público convencional esses processadores aqui vão ser realmente overkill. Claro que se tu tem mais dinheiro do que bom senso, ou se tu quer montar uma máquina que vai durar por muitos e muitos anos, não que com 7600X ou com outro processador você não consiga, mas talvez, né? E aí cabe a você analisar como tá as tuas finanças, tá? Mas eu sempre calculo se tem 30%, 70% mais caro, ao meu ver deveria ser, é justo ser 30% melhor o desempenho, né? E aí a gente vai para o último caso aqui, que é o 7950X 3D, tá? Então esse processador vai ser lançado por $700, né? $100 a mais do que a versão dele sem o cache 3D, né? Então ele deve chegar aqui, ele deve chegar no Brasil entre R$4.578 e R$5.000. Notem que nesse caso ele tá na estimativa que a gente fez dentro de uma regra de 3, né? Mesmo no melhor ou pior cenário, ele acaba se tornando em alguns casos aqui até mais barato que o 7950X. Provavelmente porque o 7950X, apesar de ter tido uma queda de preço, ainda ele é o melhor, ainda era até então o melhor processador que tinha da AMD. Então eles não precisaram apertar o preço dele para baixo, mas eu vejo que com o lançamento do 7950X 3D, o 7950X normal, né, que é um monstro e tudo mais, ele deve ter sim uma redução de preço até para deixar ele mais competitivo, porque senão, se chegasse aqui no melhor cenário possível, o 7950X 3D simplesmente mataria ele, não teria mais lógica comprar o 7950X normal sem o cache 3D, tá? Então essas aqui são as nossas estimativas, tá, galera? Eu acho que com essa regra de 3 aqui a gente geralmente acerta esses valores, tá? Claro que no Brasil tem a variação do dólar, que é um pouco chatinha, né? O dólar que acabou caindo alguns centavos agora nessas últimas semanas, mas ele subiu de novo, então ainda tá um pouquinho oscilando, cerca de 10 a 15 centavos de uma semana para outra, tá? Então, claro que esses números podem ter uma margem de erro, mas eu acho que aqui tá bem dentro do apropriado, tá, galera? Eu queria saber o que vocês acham desses processadores, vocês têm interesse em comprar esses processadores ou não? Será? Eu tenho muita dúvida se eu compro um 7800X 3D para fazer testes aqui no canal, apesar de que os testes do Ryzen 7 600X eu achei que atrai muito mais gente e não atraiu tantas pessoas aqui pro canal. Não sei se porque é um processador muito caro, porque tem memória DDR5, as placas-mães estão caras, né? Ou se a galera realmente estava esperando as versões 3D deles, né? Comentem aqui embaixo, tá, galera? Mas eu particularmente acho que esses processadores aqui são extremamente overkills. Praticamente tudo que já tem no mercado, tanto do lado da Intel quanto do lado da AMD, já são processadores aí que estão muito bem, já podem durar muito tempo. Se tu pegar um Ryzen 5, um Core i5, você com certeza vai conseguir jogar aí com uma 4070 Ti, até com uma 4080 em Quad HD, 4K, sem precisar desses processadores. Eu vejo que esses processadores mais top de linha aqui, apesar de que vão fazer muitos testes com Rainbow Six a 600 frames, Counter-Strike a 800 frames, eu vejo que eles não têm até tanta necessidade. Eu vejo que são processadores que vão ser mais comprados mais para trabalhar do que para jogar. Mas a gente sabe que o bom senso não é o forte do brasileiro. Provavelmente o pessoal vai comprar para jogar o seu Counter-Strike a 800 frames com uma 4090 para botar no seu monitor de 800 Hz, tá? Um grande abraço a todos vocês. Nos vemos aí nos próximos vídeos. Valeu e tchau, tchau.